O LagoCast Brasília de hoje recebe Tiago e Natália Sattler, um casal que tem vivido uma linda trajetória ministerial. Pai de 3 filhos e pastores na Lagoinha Brasília Capital. Agora, eles estão embarcando em um novo e emocionante desafio, o envio missionário para a Nova Zelândia. Neste episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre a história deles, como foi o chamado de Deus em suas vidas e os desafios e alegrias de pastorear em Brasília e como tem sido todo o processo de preparação para essa nova missão em um continente tão distante. Senhoras e senhores, com vocês, o casal de pastores, Tiago e Natália Sattler. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do LagoCast Brasília. Hoje, um episódio especial, um episódio emocionante, um episódio que a gente vai conhecer um pouco mais detalhadamente a história do pastor Tiago, da pastora Natália, que receberam de Deus essa direção tão especial de ir para a missão Nova Zelândia. Então, eu sei que você está cheio de perguntas para fazer e eu espero que a gente consiga conversar tudo. E você aprenda também, você que tem um chamado missionário, possa, através dessa conversa aqui, ser edificado. Pastor Tiago, obrigado por estar aqui, pastora Natália. Isso demais. Primeiro episódio com 3 aqui do LagoCast. Aí, geralmente né? Então, já começamos com essa novidade aí. E eu tenho certeza que as pessoas querem conversar com vocês e estão perguntando o tempo todo como é que se deu isso, como é que foi, Porque Nova Zelândia é um pouquinho mais distante do que uma igreja na cidade aqui. E também tem os irmãos lá da Nova Zelândia que estão nessa expectativa de recebê-los. Então, eu espero que essa conversa aqui seja para tirar essas dúvidas, né? E também ver a galera que tem esse chamado de missão, de ir por todo mundo, literalmente, né? Saber como é que se deu o caso de vocês. É claro que não é uma forma de bolo, mas pode inspirá-los, né? Então vamos do início, assim. Começando com o pastor Tiago, depois com a pastora Natália. Vocês estão na Lagoinha há quanto tempo? E, claro que vieram juntos, obviamente, mas assim, a decisão de Cristo foi na Lagoinha? Vocês se converteram na Lagoinha ou já chegaram aqui cristãos? Prazer enorme estar aqui, pastor Léo. Está compartilhando essa história que está sendo construída. É um testemunho que está, de uma forma dinâmica, está sendo construída a cada dia, mas tem sido algo emocionante ver como que Deus age em cada detalhe, como que Deus conecta as pessoas e como que Deus alinha coisas que estão além do nosso poder. Eu me converti aos 21 anos, eu nasci num lar, meus pais eram evangélicos, eu fui criado na igreja, mas eu não tive uma experiência de nascer de novo. Tinha uma consciência de quem era Jesus, da importância da Bíblia, mas não tinha tido essa experiência de nascer de novo. E com 21 anos, eu tive uma experiência com Jesus, eu estava com leucemia, estava fazendo tratamento de câncer e estava totalmente distante de Deus, não tinha tido essa experiência mesmo, vivi uma vida no mundo, mas Deus me encontrou, Deus enviou uma serva dele, uma pastora que apontou o dedo para mim e falou: como é que está a sua vida com Deus? Eu falei assim: olha, eu respeito, mas eu não sigo. E ela falou: olha, eu vou ser sincera contigo, essa doença não é para sua destruição, mas se você não se apegar com Jesus, seus dias na terra vão ser curtos. Olha aí. Ela orou por mim, deu mais ou menos uns 5 minutos, o médico ligou lá em casa, na casa dos meus pais, né? Era uma sexta-feira, 10h30 da noite, e o médico falou que a quimioterapia não estava fazendo efeito, eu tinha que internar urgente. Ali caiu a ficha, ali eu entendi que eu tinha que buscar Jesus, que eu estava sendo burro e só Jesus era a solução. Ali eu me converti e minha vida mudou. Naquela noite minha vida mudou assim completamente. Eu bebia muito, meu fim de semana às vezes começava na terça-feira. Naquele dia eu nunca mais bebi, sumiu a vontade, nunca mais tive nem desejo disso, né? Para mim um copo de cerveja, um copo de vinagre é a mesma coisa, nunca mais eu tive aquela tentação. E a partir daí eu comecei a buscar a Deus e, resumindo a história, tive uma experiência com o Espírito Santo veio sobre mim como um fogo, fiquei tremendo, chorando por uma meia hora e quando eu levantei, eu falei: o que eu conheci, esse Deus que eu conheci, ele é poderoso para me curar. Eu tinha que fazer um transplante de medula, radioterapia, quimioterapia, já tinha o doador da medula, meu irmão, 100% compatível. E ali eu decidi que ia largar o tratamento. Falei assim: esse Deus é de verdade. Eu abandonei o tratamento, fui para casa, começava a orar. Aí tinha reunião de oração às 6 horas, acordava 5 horas para orar para reunião de oração. Ia para tudo quanto é canto, lia a Bíblia, lia tudo quanto era livro, falava de Jesus.
Minha Bíblia, tudo que estava grifado é sobre fé, cura e sobre pecado. E por que o pecado? Porque eu vi uma pessoa que estava doente, Jesus falou, vai e não peques mais para que não aconteça coisa pior. Eu falei, bem, estou com leucemia, se pode piorar, então deixa eu descobrir o que é pecado para passar longe. E depois eu fui fazer os exames e deu 100% curado, não tinha uma célula cancerígena. Meu médico falou que se eu não fizesse o transplante de medula, em 1 ano eu ia estar morto. 1 ano depois fui fazer novos exames, estava melhor ainda, já tem mais de 20 anos, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi assim a minha história de conversão. E aí você tinha 21 anos. 21 anos. E já conhecia a esposa ali, namorada, paquera? Não, a gente foi se conhecer na igreja em 2004. Nós éramos amigos, mas a gente só foi namorar em 2007. Olha aí. Ficou muito tempo como amigo, assim, amigo mesmo, desinteressado. Pelo menos da minha parte, desinteressado. Não sei da parte dela. Meu Deus, já começou. Vamos lá, pastora Natália. E aí, como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, eu conheci Jesus criança ainda, né? Eu ia pra igreja com Olha uma o Kids tia. aí, a importância do Kids, hein? Não, isso tem total relevância na minha vida, né? Eu sei o quanto que é impactante conhecer Jesus na infância, né? Então, eu conheci Jesus, eu ia pra igreja com 6, 5 anos com a minha tia. E com 7 anos, né? O pastor Vilarindo fez um apelo. Uma paixão, assim, né? Um amor, porque o pastor Vilarindo foi alguém realmente muito importante na minha história, mesmo eu sendo muito criança. E assim, eu tenho muita convicção do que eu fiz naquele dia, porque eu tive que ter 2 conversões. A primeira, eu estava com a minha prima, né? A gente ia para a igreja juntas, e a minha prima falou assim, vai lá. Toda vez que fazia apelo, eu nunca ia, né? E ela falou assim, vai lá que ele vão te dar um livrinho. Aí eu falei, então eu quero ganhar o livrinho. E aí eu fui, mas no caminho eu já fui me arrependendo. Eu falei, nossa, eu não vim por causa de Jesus, eu vim por causa do livrinho. E aí eu voltei para casa e fiquei ansiosa esperando o próximo culto que eu pudesse aceitar Jesus. E quando o pastor Vilarindo fez o apelo de novo, eu levantei a minha mão, eu tinha ali 6 para 7 anos, e eu orei, eu falei, Jesus, eu estou indo agora por causa de você, não é por causa do livrinho. E aí eu ganhei outro livrinho. Deus. Mas então, desde ali eu tive convicção que a minha vida era de Jesus. E minha irmã depois foi para a igreja, minha mãe também foi, se converteu, e ali a gente firmou. Ali para a média dos 15 anos, eu dei uma debandada, né, no mundo. Mas com 16 eu já estava retornando, porque eu sabia que não tinha outro caminho. Ali. E eu falo, né, a vida desviada é a vida mais triste que existe, porque eu falo, nunca consegui pecar em paz, eu nunca consegui pecar assim, achando que estava tudo bem. Sempre eu sabia que estava errado, sempre eu sabia que eu estava distante, né? Tinha vários pesadelos, Jesus voltava e eu ficava. Mas eu retornei, graças a Deus, rápido. E o Senhor me resgatou e desde então, graças a Deus, a gente tem crescido e conhecido mais o Senhor. Aí vocês congregavam na mesma igreja? Isso. Amigos. É. Sim. E aí quem que chegou junto? O Thiago era assim, né? Todo mundo na igreja queria namorar com o Thiago Diniz, né? Era o Thiago Diniz, a Bíblia diz, né? Tem slogan? Como é que é? Thiago Diniz? Thiago Diniz, a Bíblia diz. Tinha até música. Pô, maldade de falar isso só agora, né? Que vocês estão indo pra lá. Não, gente. Mas temos projetos para esse nome. Fiquem ligados. Isso dá um quadro no YouTube, uma caixinha de pergunta no Instagram. Poxa, muito bom. Tinha até música. Aí as minhas ficavam, nossa, você é amiga do Thiago Diniz, meu Deus. Eu falei, gente. Mas o Thiago era muito sério. Como tinha esse assédio, né? Se ele não fosse sério e restrito, né? Então ele era muito sério. Então eu nunca imaginava que teria algo conosco, né? E quando a gente começou a se aproximar mais, meu coração começou a despertar de alguma forma, eu falei, cara, se o Thiago pensar que eu tô gostando dele, ele vai parar de ser meu amigo, e eu gosto muito de ser amiga dele. E aí eu orei, eu falei, Deus, tira todo sentimento do meu coração, que não seja ele, ou que não seja na hora certa. Mas se o Senhor quiser uma forma, assim, pode aproveitar, né? Aí, né? Eu orei exatamente isso, mas eu não sabia que o coração dele também já estava ali me observando. Então, eu desliguei totalmente o sentimento e foquei, assim, na amizade mesmo, em andar junto, em conhecer, em conversar. Tanto que quando ele veio conversar comigo, eu quase caí para trás, né? Eu falei, a gente acabou de fazer 18 anos desse dia. 18 anos de namoro, né? Namoro. Assim, o nosso namoro foi um namoro meio assim também, a gente fez corte. Então, foi um namoro diferente, né? A gente nunca tinha namorado corte, então a gente meio que aprendeu, né? Entendi. Não, mas se firmou o compromisso, tem essa data importante. Essa data que a gente conta. E, na verdade, a gente esperou para conversar com o pastor e tudo. Com os nossos pais. Conversar com os nossos pais, mas legal. A declaração foi no dia 21 de janeiro.
E aí, desde então, juntos, servindo a Deus. Sim, a igreja. E a vocação pastoral? Porque é um casal de pastores, né? Normalmente pode ter um que é mais, às vezes o homem é mais para frente no ministério, a esposa é mais, né? E vocês Quando dois a gente começou a namorar, o Thiago me fez essa pergunta. Falou assim, você já pensou em ser esposa de pastor? Eu falei, não. Ele falou, porque eu vou ser pastor. E eu gosto de visitar as pessoas, eu gosto de orar pelas pessoas que estão doentes, isso faz parte da minha história de vida. Isso, assim, semanas que a gente estava conversando. E uma pessoa, para viver comigo, tem que estar ciente disso. Então, assim, desde o começo eu já sabia, né, que esse era um chamado e que não era um chamado só dele, né, era um chamado meu, que eu tinha que estar junto também. Acho que é importante isso, né? Deixar bem claro qual que é essa expectativa, que é o momento de você abrir, porque você se aproxima por conta da afinidade, você goza, tem atração, mas é importante colocar quais são os objetivos de vida, porque vai ser para uma caminhada para a vida inteira. Então a pessoa tem que entender, e a gente conversava muito, né? Como a gente não beijava, então a gente conversava o tempo todo. Isso é importante, porque tem gente que fala assim, não, rolou química, né? Mas para passar de ano tem que ter química, física, matemática, português, são muitas disciplinas, né? E não foi fácil, então tinha química. Muito bom, isso é importante. Né? Mas, assim, o Thiago sempre foi muito, assim, né, de ensinar, de cuidar de pessoas. Nessa época a gente já tinha discipulado, então, assim, o Thiago sempre teve muitas pessoas que ele ajudava. E uma das características que a gente vê não é o desejo de ser pastor, né? Apesar de que almejar o episcopado, a Bíblia fala que é uma coisa boa, que é bom você almejar isso. Mas isso se mostra muito mais na forma como você vive a vida sem o título. Porque eu acredito que o título, quando existe o reconhecimento pastoral, é de fato um reconhecimento daquilo que você já é, daquilo que você já faz. Você não vira pastor para cuidar de pessoas. Você recebe um reconhecimento, um título, porque você já faz isso. Sim. Né? Então, qual é o meu chamado? Olha, seu chamado é dentro daquilo que você já faz, ou deveria estar fazendo. Não espere um reconhecimento ou um título para ser ou para começar a fazer. Então, essa chamada pastoral ela se revelou muito dentro do servir. Né? Eu falo muito que o seu chamado nasce na necessidade de alguém. Então, quando você vê a necessidade de alguém e aquilo te desperta a ser uma resposta, a ser uma ajuda, você está no caminho do seu chamado. Tem a ver com aptidão e indignação. Sim. Que te causa indignação, aquela dor que mexe contigo, e se tem aptidão para resolver aquele problema, tem a ver com o seu chamado. Porque muitas vezes um casal, né, pode acontecer na igreja sendo os dois cristãos, mesmo sendo cristãos, sendo um julgo desigual, né? Porque se um tem chamado pastoral, aí acaba o culto, tanto de pessoas que a gente vai conversar, vai atender, e o outro fala, amor, vambora. Aí fala, meu Deus do céu, isso não dá, né? Vai liderar um GC, fala, não, aqui em casa não dá para receber. Tem um montão de detalhes aí. A gente tem uma amiga, ela até foi para Jocum uma época, e ela tinha muito esse chamado evangelístico. E um rapaz começou a se interessar por ela. E ele não tinha nenhuma aptidão para isso, nenhuma visão nisso. E mesmo assim, sendo uma coisa que eles queriam começar a conversar, ela foi muito clara com ele. Ela falou assim, eu não vejo, né, um futuro nisso, porque é realmente muito distante. É lógico que isso pode mudar também ao longo da jornada, a pessoa pode despertar. O Thiago sempre foi muito inclinado para essa questão do estudo, da palavra. A Bíblia diz, né? O tempo todo dia a Bíblia diz. Todas as pessoas da igreja procuravam o Thiago para fazer perguntas. Então, era muito isso. E eu já não tinha muito isso, né? Apesar de eu sempre gostar de estudar a Bíblia e tudo, eu não me via nisso. E depois Deus despertou isso em mim muito forte. Então, assim, colocou a gente na mesma página, mas não foi desde o começo, isso demorou um tempo, né? Então, também não pode ser rejeitar tudo, porque, não, tem que estar 100% no meu chamado, mas também essas expectativas precisam estar muito claras e alinhadas no início do relacionamento. Tem a ver com isso, né? O papel da mulher é muito importante de dar esse suporte. Sendo a mulher tendo um chamado, ou então a mulher tendo um chamado para dar suporte do marido, ela tem que realmente entender o papel de estar na mesma missão, de dar o apoio, porque senão vai gerar um conflito em casa. Sim. Então, antes ela tem que entender, olha, eu vou ter que me submeter a isso, ainda que eu não faça isso, eu não esteja à frente, vou entender que ele tem esse chamado, vou ter que dar esse suporte. É importante ter esse alinhamento de expectativa. E hoje estão aí bem, servindo a Deus, 3 filhos. Yes. 3 filhos, é muito, é pouco, é um número bom? É bom.
Recomendam 3. Quando a gente foi casar, o Thiago, você quer ter quantos filhos? Eu falei, 2, no máximo 3. Aí ele, 4 não? Eu falei, nossa, mas 4, assim, não cabe nem no carro. É o pai dirigindo, a mãe na frente e 3 atrás. E já pensa assim. Aí se for 4 não cabe, né? Pegar uma doblô, né? Mas assim, teoricamente a gente teve 4, né? Que antes do nosso mais novo a gente teve uma perda, né? Então, teoricamente, nós tivemos os nossos 4 filhos. Mas a porta ainda está aberta, né, amor? Olha aí. Ou não? Tá vendo? Não, não vai ser brasileiro. Quem sabe. Quem sabe, né? E essa família chegou... E como é que vocês chegaram até Lagoinha? Olha, a gente congregava aqui em Brasília, uma igreja, Ministério da Fé. Nós tínhamos sido diáconos, depois fomos pastores auxiliares, ficamos muitos anos lá congregando, e a Natália foi chamada para trabalhar, assumir um concurso em São Paulo. Nisso daí, eu fui nomeado para chefiar a fiscalização do meu trabalho lá. Eu trabalho na Agência de Aviação Civil, fui chefiar a fiscalização no Estado. E nós ficamos lá por um tempo, ficamos quase 3 anos em São Paulo e congregamos numa igreja, a Igreja Batista do Povo. Sim. E o pastor da Igreja Batista do Povo, ele tinha sido pastor da Lagoinha há muito tempo, foi ordenado pelo pastor Márcio Faladão, ele era muito próximo. E a igreja é muito parecida com a Lagoinha. E quando nós retornamos aqui para o Brasil, nós já estávamos acostumados com esse modelo de igreja, o Kids funcionando, uma igreja muito orgânica. A gente virou Batista. A gente virou Batista, muito horizontalizada. A gente gostou disso, as coisas aconteciam sem com muita leveza, com muita graça. E quando nós chegamos aqui, veio a pandemia. Nós chegamos, deu 40 dias, começou a pandemia. Então a gente continuou congregando lá em São Paulo à distância. Como todo mundo que estava lá. Sim, né? Tava tão membro quanto eles. Aí quando abriu para a gente poder sair, distanciamentozinho, né? aquela coisa. Aí a Natália, abriu uma Lagoinha aqui em Brasília. Aí eu falei para ela assim, amor, vê se for perto a gente vai. Aí a Natália já pesquisou tudo. Tá vindo uns pastores de Porto Alegre, vieram abrir a igreja e tudo. Aí pronto, então vamos lá. Chegamos aqui no domingo. Aí eu já estava orando muito, porque eu já estava agoniada. Eu sou muito de gente, né? Eu sou assim... se for falar de temperamento, o povo fala que eu sou sanguínea hemorrágica, né? Assim, eu preciso, né? Na pandemia, para mim, estava muito difícil ficar em casa e não ser igreja, né? E eu precisava, e eu comecei a orar, né? Um dia eu orei, eu falei, Deus, me dá uma igreja. Coloquei para Deus como eu queria uma igreja, e eu falei, eu quero uma igreja que esteja começando. Depois eu nem lembrei dessa oração, só lembrei quando a gente estava aqui limpando o chão da igreja. E pedi para Deus, assim, raras vezes eu faço isso, mas eu falei, Deus, quando a gente chegar no lugar, fala comigo, me mostra, né? E guardei essa oração. Então, toda igreja que a gente ia visitar, eu ficava assim, e aí, Deus, qual é, né, o sinal? E nada, assim, não tinha uma confirmação. Aí até que chegou esse momento da gente visitar a Lagoinha. Isso. Aí nós viemos para a Lagoinha, eu acho que foi... Nunca sei o certo, acho que outubro de 2020, ainda na pandemia, né? A igreja tinha começado em junho, então a igreja tinha 3, 4 meses. Sim, bem inicial. Bem no comecinho, né? Tinha, sei lá, culto, às vezes tinha 30 pessoas, às vezes culto tinha 60 pessoas, aí de repente aparecia 100, e depois na outra semana eu tinha 40 de volta, né? Porque a pandemia tinha aquilo, né? Tá liberado, agora tem restrição, agora só pode ser uma pessoa sentada ao lado da outra, agora pode ser a família sentada. Então, tinha muita incerteza naquele período. Tinha que fazer inscrição para ir pro culto, marcar que vai, isso aqui. Pistolinha na testa. Medir a temperatura. O pessoal do plug, em vez de estar com a plaquinha, tava com, né? É isso mesmo. 4 anos, basicamente, aqui servindo. Não, deixa só o Thiago terminar de contar essa história pra gente falar da igreja. Aí a gente chegou na igreja, quando você viu o pastor. Tá. Aí eu falei pra Natália, amor, vai lá ver o Kids, como é que é, ver como é que estão as crianças. E ela foi lá no Kids. E nisso daí, olhando assim, pegando a mensagem, quando a Natália voltou, eu falei para ela assim, eu conheço esse pastor. Ela olhou assim, não, meu amor, ele é de Porto Alegre, chegaram agora, acompanha a história dele. Não, eu conheço. Se o nome dele for Esdras, não tem 2. Aí ele falou assim, eu sou o pastor Esdras e tudo. Pronto, o pastor Esdras tinha pregado meu encontro com Deus em 2003. Que foi um encontro que ele teve essa experiência, que ele foi curado. Que eu fui curado da leucemia. Caramba, sério mesmo? Que demais isso. Foi no Jesuicidência um negócio desse, não tem jeito, né? E depois de muito tempo, né? Assim, ele era ministro de louvor também, mas a gente tinha muitos anos que a gente não se via, que a gente não tinha contato.
E ele tem aquela memória fantástica dele, né? Ele bateu, eu lembrei de você. Pronto, aí a gente se conectou, filhos mais ou menos da mesma idade. E aí Deus nos conectou e a gente começou a andar junto. E foi muito importante. A vida deles foi muito importante pra gente. Deus usa pessoas, então foi um momento de restauração mesmo. Porque a gente, por mais que tivesse uma igreja boa, a gente estava afastado de ministério de algum tempo. Nesse tempo em São Paulo, vocês não assumiram cargos tão pastorais assim, né? Não. Quando a gente ia começar um GC, a gente voltou para Brasília. Assim, foi um tempo que Deus tirou a gente mesmo. Eu estava grávida do Davi. A gente tinha uma rotina muito puxada de igreja. De segunda a segunda. De segunda a segunda, em várias cidades aqui de Brasília. E com as crianças junto, para tudo quanto é canto. E lá em São Paulo, por mais que São Paulo seja aquela correria doida, foi uma desaceleração para a gente. A gente foi para São Paulo para dar uma Só Deus, para levar uma pessoa para São Paulo exatamente. Desacelerar. Mas foi mesmo, e assim, a gente sentiu que era um tempo da gente parar. Entendi. Né? E eu querendo, eu falei, gente, eu não tô achando nem que eu sou crente mais, porque eu tô quieta. Né? Mas foi muito importante para afirmar a nossa identidade nele, né? E ajustar algumas coisas que estavam escondidas atrás desse ativismo. Você está fazendo, e algumas coisas muito importantes estão ali encrustadas e você não consegue chegar porque você não para. Entendi. E Deus parou a gente. E aí, no momento que Deus fez esse detox, a gente fala que a gente foi lá viver um detox, assim, de tudo aquilo que Deus estava querendo fazer na nossa vida. A gente falou, não, agora a gente tá pronto, vamos. E o nosso grupo, né, o nosso PG lá, né, o nosso GC estava precisando de novos líderes, multiplicar, e a gente se disponibilizou. E a gente sentou com os nossos líderes para se disponibilizar, amém, então vamos multiplicar. Aí, na outra semana, Deus mandou a gente voltar para Brasília. Vocês vão voltar para Brasília. Aí deu 5 meses, né? A gente estava aqui de volta. Fazendo pequenas viagens, Brasília, São Paulo, né? E agora... Nossa família indo para lá também, né? Assim, quando a gente teve em São Paulo, nossa família... Ia bastante. Ia bastante lá para São Paulo. Mas foi uma experiência muito boa, assim. E nisso, até isso, a gente viu, assim, conexão, né? Quando o Thiago falou, né, que conhecia o pastor Esdras, eu falei, é isso. É esse lugar que a gente estava precisando de conexão. Quando confirmação que você estava pedindo, você... Quando a gente conheceu a igreja, a gente viu uma igreja muito parecida com aquela que a gente congregava. E a gente sentiu muita conexão com a pastora Gabi e com o pastor Esdras, uma história muito parecida. A gente descobriu que eles saíram de Brasília na mesma época que a gente, foram para Porto Alegre, e a gente voltou para Brasília na mesma semana, assim. Foi muita conexão. Então, eu vi assim, um propósito muito grande de Deus, né, em fazer a gente estar congregando junto. E aí ficamos, né? Saímos lá do CIA, viemos para Bamboa, e aí veio os desafios, diaconato, kids, link, EBD, e Deus foi construindo essa obra. Exatamente. O trabalho de vocês aqui na igreja sempre foi muito bem visto, né? E assim, fundamental. Eu vim 1 ano e meio depois de vocês. E quando eu cheguei aqui, vocês me receberam muito bem. E também já tinha toda uma estrutura funcionando e tal. E a gente sempre viu a igreja com vocês. A gente nunca pensou na Lagoinha Brasília sem vocês, né? Era um casal que estava muito referência. Quem vai dar os avisos agora, né? Tinha um momento dos avisos. A pastora dos avisos. E tinha toda a igreja frutificando nesse sentido, né? E o pastor Ezra, o pastor Gabi confiando muito em vocês, né? E como é que Deus faz, né? Porque agora surgiu essa missão da Nova Zelândia. A gente teve na última ordenação, contando com os pastores da regional, 22 pastores, né? 11 casais ali. Então, tem mais pastores em Lagoinha Brasília. Mas os que já estavam, a gente pensa, beleza, tem um time abençoado de homens e mulheres de Deus. Pessoal, um desses casal aí vão para Nova Zelândia. Vocês seriam os últimos a serem falados. Ninguém acertaria. Você tem 3 chances, você tem 5 chances, você tem 10 chances. Todos errariam. Porque, assim, é muito difícil pensar nesse trabalho da nossa igreja em Brasília sem vocês. Né? Porque faz parte. A EBD, o Kids, o diaconato durante tanto tempo e tal. E vocês no culto, pregando, ministrando, dirigindo, o GC e tal. E quando falaram assim, olha, o pastor Thiago e a pastora Natália estão indo para Nova Zelândia. Né? Eu fui o último a saber, legal, né? o líder da comunicação, você é o último a saber, isso é bacana. Sem amigos. Eu falei, a reação do Léo quando só foi, eu não tenho nenhum melhor amigo. Não, ninguém porque a fofoca, né? Tipo assim, ó... morre entre a gente. Porque aqui, não era para ninguém saber mesmo, né? Você foi o único que estava certo. Então, pronto. Então, o problema era... Até então. E aí...
eu não acreditei, literalmente eu não acreditei. Porque no mesmo período, o pastor Hebe e a pastora Dani foram para Taguatinga. O que faz todo sentido, né? Quem não é de Brasília, gente, a gente tá aqui no Guará. Taguatinga é 10 minutos daqui. Então, vamos abrir igreja, vamos abrir outras igrejas, vamos enviar pastores na regional, é super tranquilo. Agora falar Nova Zelândia é o confim da terra mesmo, né? A gente fica brincando, gente, não é Nova Ceilândia, é Nova Zelândia. Novo Gama, alguma coisa assim aqui em Brasília. Mas, ele falou, não é verdade, eles vão. Aí eu falei assim, meu Deus, então, como que surgiu essa missão Nova Zelândia? Como é que chegou até vocês esse convite? O pastor chamou vocês, ou vocês tiveram uma visão, um sonho, uma revelação? Conta pra gente como é que se deu isso. Olha, quando que a gente começa isso, né? Quando as primeiras férias que nós tiramos, depois de casados, quer dizer, a única que nós tiramos, né? A gente nunca tinha tirado férias até então, né? Nós nos casamos, tiramos férias, nós fomos para uma escola missionária, que é o Clamor pelas Nações. Do Robortella? É. Sim. Nós ficamos um mês lá internados, no interior de Minas, e a gente foi muito porque a gente conhecia o Clamor pelas Nações, mas a gente não tinha uma ideia de que era uma escola missionária. A gente estava querendo buscar a Deus, se conectar com as pessoas, receber ministrações, mas a gente não tinha tanta essa ideia de que o Clamor pelas Nações é uma escola de missões. Clamor pelas Nações, né, que eu falei. E a gente começou a ouvir testemunho, pessoas de Cuba, foi bem na época que teve um terremoto no Haiti, ele montou um grupo para ir lá para o Haiti. O terremoto do Haiti a gente estava lá. A gente estava na escola quando teve isso. Foi um choque, foi assim. E várias pessoas contando, chamado missionário, e de repente a gente estava naquilo. Tem um trabalho que você tem que fazer, uma implementação missionária, estratégia de evangelismo, como que você se achega naquela cultura. A gente fez um trabalho. Então a gente começou a pensar nisso, mas não era uma coisa que a gente imaginava tão próxima, sabe? Ou até se iria acontecer, mas para a gente entender o que é o chamado missionário. Naquele momento a gente entendeu mais dessa forma, né? Isso foi em 2010. 2010. Inclusive, a gente tinha supervisores, né? O supervisor do Thiago era o Thelmo, que esteve aqui, o Thelmo Martinello. E a minha supervisora era a Vivi. Olha aí, gente. Coisa abençoada. Luxo. Sargento Martinello, né? E aí o que aconteceu? Quando foi em 2016, nós estávamos recebendo na nossa igreja um pastor que ele enviava, tinha uma parceria com a Hillsong na Austrália, e ele enviava pessoas para serem treinadas na escola da Hillsong. Isso é que conta essa parte. E aí no meio do culto foi a primeira vez que veio um despertamento no meu coração com relação a um envio. E Deus falou comigo que nós seríamos enviados. E eu, naquele momento, não fazia sentido nenhum, né? Falei, mas como assim? A gente vai ser enviado e tudo. E Deus fez aquilo queimar no meu coração. Eu falei, amém, Deus, eis-me aqui. E à época, né, eu estava à espera desse concurso, que ia ser nomeada, e a gente também estava procurando casa para morar. Então, aí Deus falou assim comigo, falou, você abriria a mão da casa, se você fosse? Porque, né, não ia ter como eu comprar uma casa, sendo que eu ia viajar para fora do país. E aquilo eu fiquei assim, eu falei, poxa Deus, mas é o nosso sonho. Amém, Deus, eu abriria a mão da casa. E eu falei, mas e o concurso? Né? Tava a expectativa de ser nomeada. E aí Deus falou assim, você abriria a mão do concurso para me obedecer? E aí foi mais pesado, né? Aí eu falei, sim, Deus, eu abriria a mão para te obedecer. E aí naquele dia eu vi que eu perdi, né? Perdi para Deus, assim. E Deus provocou algo no meu coração. 2016, isso. E vivi aquela experiência, compartilhei com o Thiago, não fez sentido nenhum. O Thiago ficou me olhando assim, tá bom, né? Meio que assim, você tá meio doida, né? Mas eu anotei, eu tenho isso anotado até hoje. E deu 2017, eu realmente fui nomeada num concurso, né? A vida foi passando. A gente, esse ano, comprou a nossa casa, né? Em março, nós conseguimos comprar a nossa casa, que também foi uma realização de um sonho. Mas Deus estava gerando algumas outras coisas no meio disso também. Então, o primeiro processo, assim, em relação a um envio, no meu coração, foi em 2016. E tinha muito a ver ali com a Oceania, né? Foi. E a gente foi para São Paulo logo depois, então nós somos de Brasília, nossa família é de Brasília, então foi um momento da gente se desconectar de Brasília por um tempo e ver que é possível, sabe? Entendi. A gente tem muito esse apego com a geografia e Deus não.
O pai da fé foi o que decidiu abrir mão do seu conforto na Mesopotâmia, na sua família, e ir. O apóstolo Paulo mesmo, né, ele fez o que fez porque ele não estava preso numa geografia. E ir para São Paulo foi algo que nos mostrou isso, que existe uma possibilidade. Por mais que a gente não tivesse ido lá por conta de missão, a gente entendeu que a gente não estava preso numa determinada geografia. Fora que Brasília, assim, deixou de ser uma coisa essencial. É importante, né? A minha mãe já nasceu aqui, os meus sogros são daqui, a nossa família toda está estruturada em Brasília. Mas foi a hora que isso deixou de ser uma coisa indispensável. Entendi. E quando foi alongando aí, a gente já estava aqui na Lagoinha, em agosto de 2023, eu mandei uma mensagem para o pastor Esdras, porque eu e a Natália a gente já estava conversando, porque ela até pensava em morar fora, mas um projeto mais pessoal. Quando me falava em relação à missão, eu até pensava, poxa, posso ir pregar numa cidade e voltar, vou estar morando aqui. Nunca tinha pensado em me deslocar para morar em uma outra cidade, né, dessa forma. Só que em 2023 eu conversei com ela, falei, amor, nós estamos numa situação que nós dois estamos trabalhando de uma forma remota e talvez a gente possa estar fazendo o que a gente faz na igreja em outro lugar. A gente não precisa estar preso a uma questão de trabalho para mudar de cidade. A gente pode fazer isso servindo o reino. E ela, na época, falou, poxa, mas não queria fazer isso da minha cabeça. Eu falei, olha, tudo bem, mas a gente pode abrir o leque. E ali a gente tirou uma barreira, né, de condicionar como que deveria ser as coisas. Eu mandei uma mensagem para o pastor Esdras e falou, pastor, olha, a gente, por o nosso trabalho, a gente tem uma liberdade geográfica e a gente gostaria de nos colocar à disposição. Deus tem falado isso com a gente quer se colocar à disposição, caso seja necessário. E ele perguntou, você está pensando em alguma coisa? Eu falei, não tenho nada em mente, nenhum local, nenhum continente, nada. E nisso daí eu estava conversando no WhatsApp, eu recebi uma mensagem no Instagram, 40 minutos depois que eu enviei a mensagem para ele, de uma irmã que era da nossa igreja do Louvor, em Vilani, que está morando em São Paulo, e ela mandou uma mensagem no Instagram. Eu tive um sonho com você e com a Natália e as crianças, vocês estavam cheios de mala, e eu perguntei o que estava acontecendo, e vocês responderam que a gente estava indo para um local muito distante, numa viagem missionária. Isso agosto de 2023. Agosto de 2023. Eu peguei o print, vi o pastor Esdras, e ele falou assim, olha, vamos orar, tem o mundo inteiro aberto para missões. Pronto, não conversamos mais nesse assunto. Nem antes, nem depois. E quando foi agora, em outubro de 2024, mais de um ano depois, o pastor Esdras recebeu a informação de que um dos pastores da Lagoinha tinha retornado para o Brasil e não iria retornar para a cidade onde ele tinha aberto um trabalho. Sim. Ele pediu para conversar com a gente e eu estava no supermercado, tinha acabado de pegar as crianças. Não, primeiro que ele mandou uma mensagem tipo 8 horas da manhã, preciso conversar com vocês. Que beleza, né? E aí eu quase infartando, né? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? 8 horas da manhã. Mas, e aí ele entrou em reuniões, aí depois ele mandou uma mensagem, meio-dia, já morreu? Ele falou, não consegui conversar com vocês e tal, você está com o Thiago? Eu falei, cara, o Thiago foi buscar as crianças na escola. Eu estava em casa, ele falou, dá pra gente conversar? Eu falei, a gente faz uma vídeo com os 3. Ele, então tá bom, então vamos fazer agora, eu vou ligar, hein? Aí lá para 1h da tarde, né, ele ligou. 1h da tarde, eu tinha ido no mercado para comprar algumas coisas ainda lá para casa para almoço. Aí tava lá no mercado com a Vivi, a Natália em casa, e o pastor Esdras prestes para embarcar, estava indo viajar para a Europa, para Portugal. Aí eu falei assim, pois então, eu recuperei a sua mensagem aqui, você falou que você tinha essa liberdade. Ele contou essa história. Teve um pastor nosso que ele retornou para o Brasil, não vai voltar lá para a cidade. E nisso a Gabi interrompe. Gente, eu só quero dizer que eu amo vocês. Ele, para de dar spoiler, Gabi. Ela, eu amo vocês, eu vou sentir muita falta. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Ajudou muito mesmo. Aí ele falou assim, olha, e surgiu uma possibilidade em outro país, esse país é a Nova Zelândia. Aí ele falou assim, eu conversei com o pastor Lázaro, falei do nome de vocês e disse, poxa, senti paz, vamos fazer o convite. Aí chamar vocês, aí ele falou, né? Aí ele falou, tô embarcando agora, vocês orem aí, daqui 10 dias a gente conversa. E aí foi, né? Aí eu fiquei em casa, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí o Thiago, voltando para casa, aí ele entrou em casa e falou assim, aí, amor, já pesquisou qual é o clima da Nova Zelândia, como é que é a escola lá? Eu falei, já. E, enfim, aí eu falei com o Thiago, eu falei, amor, olha só, o que você decidir, a gente vai. Se você quiser ir, nós vamos. Se você não quiser ir, a gente vai ficar. Mas assim, aí quando a gente começou a ver, né, o quadro,
que já tinha mudado um pouco de 2023 até outubro de 2024, pelo menos em relação a algumas questões de trabalho. Eu falei, amor, só Deus para fazer a gente ir. A gente precisa de muitas portas para se abrir. Sim. E que bom, porque se Deus abrir todas as portas, a gente vai ter certeza que é para a gente ir, né? Existiam muitas coisas que não tinham nenhuma possibilidade da gente fazer, né? Isso foi outubro, mais ou menos em agosto, o Thiago tinha pedido uma mudança de setor, né? Ele Tinha sido convidado para... a pessoa convidou ele para mudar para um setor. E qual era o setor do trabalho dele? Assessoria internacional. Nisso eu falei, cara, acho que vai acontecer alguma coisa. Aí em outubro veio esse convite. Início de novembro, a gente sentou com o pastor Essa e a pastora Gabi, que foi quando eles chegaram. Aí chegaram de viagem na sexta e domingo foi a primeira oportunidade que a gente teve de conversar, né? Só que aí a gente já estava, pastor, como é que é isso? Pastor, manda notícia, pastor, não sei o quê. Ele falou, calma, espera a gente chegar. Bem, aí a gente foi conversar e o pastor lá, que começou o trabalho em Nova Zelândia, pastor Mário, ele estava aqui em Brasília para a Festa das Nações. Ah, tá. E já Festa tava... das Nações foi um evento que a gente fez aqui, né? Isso. A nossa igreja, se alguém não sabe ainda, né? A Lagoinha Brasília hoje está responsável pela missão global, né? Então a gente está com a nossa igreja está com esse DNA muito forte de missão, né? E a Festa das Nações foi um momento de celebrar isso, né? A cultura das nações, E foi lindo, né? a igreja perseguida, né? A gente trouxe aqui a pastora Dina Márcia, do Paquistão, contando a história da igreja lá, enfim. E o pastor Mário também, da Nova Zelândia, que vocês já estavam nessa conversinha, né? Ele estava conversando. E eu nem imaginava. E aconteceu dele vir para cá. Aí e a gente não sabia. Mais uma jesuicidência né? nesse negócio aí. Aí ele já tinha sido convidado para cá antes de saber que ele não retornaria, né? Aí ele veio, aí ele foi lá, fez a participação, foi muito, muito boa, né? Como ele colocou a respeito da missão lá na Nova Zelândia, como que Deus fez na vida dele. No outro dia a gente jantou e buscamos entender mais como é que era, como é que funciona a igreja, onde que está, quem são as pessoas e tudo. Mas os detalhes do país, oramos juntos e a partir de então a gente começou a ir atrás de visto, começou a se conectar com... Solicitação no trabalho. Lá, fazer a solicitação do meu trabalho, porque ainda assim a gente dependeria de uma autorização do nosso trabalho. Como lá é um país de língua inglesa, então tem um interesse para o meu trabalho por causa da fluência na língua. Como eu trabalho no setor internacional, é muito importante. Então tinha essa pertinência temática com o meu trabalho. Mas assim, eu só falei disso para você ver que antes de surgir o convite, Deus já começou a preparar um caminho, né? Que foi do trabalho, colocou ele num setor que seria importante também para a nossa ida. Isso. E uma coisa que o pastor sempre fala, né, que antigamente o missionário largava tudo para ir para a missão. Hoje em dia o missionário muitas vezes tem que pegar tudo para ir para a missão. E claro que em algum momento Deus pode chegar e falar para a pessoa abandonar qualquer coisa secularmente para estar totalmente dedicado. Sim. Isso é importante também. Só que nesse momento a gente tem essa condição de colocar tudo que a gente tinha à disposição do chamado. Porque o desenho da família de vocês, nesse momento, acabaram basicamente de comprar uma casa própria. Então, reforma a casa, muda coisa, faz reformas e tal. 2 servidores públicos, então 99,9% das vezes o servidor público ele tem que ficar preso, a não ser que seja um servidor público federal, mas ainda assim é dentro da federação, né? Então, mudar de estado até que... Agora, sair do continente... E de uma forma muito rápida, sabe? Em 2 semanas saiu a autorização. O meu trabalho foi um recorde, até onde eu vi. E da Natália foi uma situação que foi mais demorada, até porque não estava liberando ninguém para estar fazendo trabalho fora da lotação. Mas Deus abriu as portas também de uma forma que não tinha como a gente orquestrar. A gente não tinha poder de influência nessa decisão final e Deus teve que abrir essa porta. E colocou pessoas maravilhosas no caminho. No dia que o pastor fez o convite, eu comecei a raciocinar o que eu vou ter que fazer no meu trabalho, isso aqui. Minha chefe nunca me ligou. Mandou mensagem, Nath, eu posso te ligar? Eu falei, meu Deus. Pronto. E aí já falei, e ela foi uma pessoa assim, essencial nesse processo, porque tanto ela como uma outra chefe minha, que também é cristã, as duas
pegaram o processo nas costas e fizeram como se fossem para elas, assim, elas assumiram a missão. Eu falei para elas, vocês estão juntas na missão, porque a forma como conduziu tudo, e o que eu vejo, né? Deus colocando as pessoas certas no lugar certo, a gente precisa confiar. Algumas pessoas chegaram a oferecer ajuda, falaram, eu conheço fulano de tal, eu conheço alguém que é influente. Deus foi muito claro para falar, não é para pedir ajuda de ninguém. Você vai seguir o rito normal, porque Deus ia mostrar o poder dele, sabe? E foi, assim, impressionante. Na verdade, a gente já está nessa jornada, construindo tudo em fé, mas eu só tive a resposta do meu trabalho semana passada. Uau. Então, assim, a gente sabia que ia dar certo. Eu falava, Deus, eu só tenho uma chance de dar certo. Então, Deus foi construindo, né? Com coração, com direção, orando pelas autoridades, assim, o que eu entendi? Que Deus tem o coração dos reis na mão dele. Né? A Bíblia fala que o coração do rei é como o curso de um rio. O rio pode ter a força que for, mas ele vai obedecer ao curso. Se virar o curso, o rio vai virar. E esse curso é a mão de Deus, né? Então, ele pode ser o rei, ele pode ser o presidente, ele pode ser a pessoa mais importante. Mas o coração dele está na mão de Deus. Então, eu preciso confiar em Deus, né? E lá em Salmos também fala que Deus faz tudo o que Ele quer. Não tem nada que Deus queira fazer que Ele não possa fazer. Então, Deus, se a gente está no centro da sua vontade, a gente só pode confiar em você. Então, esse momento de fazendo esses cálculos, chega um momento importante que é as crianças. Como é que elas ficaram sabendo disso? A gente decidiu envolvê-las desde o começo. Com todas as incertezas, sem muitas respostas, colocamos, olha, tem isso que está acontecendo, nós recebemos esse convite e Deus tem que agir. Explicamos como é que era o país, qual que seria o trabalho e colocamos ele para orar. A gente estava num período de jejum coletivo aqui na igreja, as crianças também participaram disso e a gente falou, cada necessidade que se apresentava, a gente juntava a família para orar. Falou assim, olha, estamos precisando dessa situação aqui no trabalho do papai, estamos precisando dessa outra situação aqui, a gente precisa ter um encaminhamento nessa questão aqui em relação a visto. Tudo isso a gente sentava como família, colocava para as crianças para que elas participassem disso. Eles viram o milagre, né? Todas as respostas, eles sabiam que a gente não sabia, não tinha como. E eles oravam junto com a gente e a resposta vinha. E ela falou, agora qual é o próximo passo, mamãe? É tal coisa, né? Qual é o próximo passo, papai? Tal coisa. E eles foram vendo Deus construindo isso. Então foi muito bom envolver eles desde o começo, mesmo que talvez não fosse o mais aconselhável, né? Ah, você não pode colocar uma criança numa situação de certeza e tal. Mas eles puderam viver esse testemunho juntos. E uma coisa que a gente colocou para eles, falou assim, não é o papai e a mamãe que estão indo fazer missões. Não existe pais missionários. Existe só uma família missionária. Então, nós estamos indo fazer missões. Vocês também. Então, eles começaram a vivenciar muito isso, né? Desde do Davi, que é o mais novo, até o Mateus. Eles estão, assim, totalmente imersos, né? nessa realidade. A Rebequinha, que é a nossa filha do meio. Hoje, a Nova Zelândia tem 3 igrejas, é isso? Aonde que são? Já decorou esses nomes? Já. A gente tem feito um acompanhamento, né, à distância. Ajustar o fuso é um desafio, porque são 16 horas a mais. Aí o horário que a gente arranjou é na sexta-feira às 18 horas, que é sábado às 10 da manhã lá para eles. É um horário que a gente consegue reunir todo mundo. Então a gente tem feito reuniões individuais e reuniões com a liderança para nos conectar. E as cidades são Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, Tauranga, que é uma cidade que tem muito brasileira, que é uma cidade litorânea, e Hamilton, que fica no meio dessas duas. É uma cidade, vamos dizer, mais pacata do que essas outras duas, são mais badaladas. Vocês estão indo para onde? Porque a gente aqui fala Nova Zelândia. Beleza, mas assim... Bem, nós estamos indo para as 3. Sim. É bom assim. Nossa função lá é estar fortalecendo o discipulado, fortalecendo a liderança e levantar lideranças para que as igrejas tenham essa autonomia. Nós vamos ficar baseados em uma das igrejas, mas dando esse suporte até que a igreja consiga funcionar de uma forma mais autônoma, porque hoje as igrejas são muito dependentes umas das outras. Entendi. E assim, o trabalho que os irmãos têm feito lá é uma coisa assim que assim enche o coração, porque eles se deslocam às vezes 300 quilômetros para estar numa reunião, um irmão dorme na casa do outro, e eles têm um coração mesmo de estar servindo.
Agora, o ideal é que as igrejas vão ganhando corpo, vão tendo essa autonomia e diminua essa dependência. Continue com essa conexão, mas diminua essa dependência com o passar do tempo. E nós vamos estar dando esse suporte, não apenas a gente, mas também o Youssef e a Jussara, que receberam esse chamado, estão acompanhando a gente, partindo aqui da Igreja de Brasília. E a gente vai dar esse suporte para todas as igrejas nesse primeiro momento. Vamos falar do Youssef, você falou deles aí. É um casal aqui da igreja também, muito ativo. Sim. Né, na parte, a Jussara na parte de criação, de decoração, né, todo esse trabalho artístico que ela faz, que é surpreendente. E o Youssef no staff, né, na parte técnica, tecnológica. Como é que juntou essa relação de vocês aí? Porque é uma notícia mais intensa que a outra. Né? Aí o Youssef e a Jussara vão também. Uau! Tá bom, onde está a câmera? Primeiro de abril. Então, o Youssef e a Jussara, eles se conectou muito quando eles chegaram aqui, né? Eles chegaram lá no nosso GC. A gente tem uma história assim de muita aliança, muita cumplicidade. Eles chegaram aqui na igreja muito parecido como a gente chegou, né? A gente chegou muito sem expectativa, sem esperança, já tinha vivenciado muitas histórias, sabe? Assim, gente, é mais do mesmo, né? Umas frustrações. Até onde vai isso? E a gente foi muito aberto com ele, muito franco, e a gente se conectou muito rápido, sabe? E a gente pode ver que eles têm um coração muito generoso, são pessoas assim demais, que estão totalmente dedicadas à obra. Eles já eram pastores, já tinham pastoreado igreja, e chegaram aqui para servir, sabe? Sem buscar títulos, sem buscar mostrar o currículo deles, que assim, é um baita de um currículo. Né? Sem Já dúvida. serviram grandes igrejas, o Youssef fazendo eventos para dezenas de milhares de pessoas, a Jussara também talentosíssima na parte de decoração, de arquitetura também. De organização, tudo. Ministram, né? Eles têm um GC, são pessoas que pregam a palavra também. Porque assim, tem partes físicas e espirituais, né? Assim, o legado espiritual que vocês vão deixar na igreja é uma coisa que a gente percebe. Mas também tem o legado físico, Sim. né? E o que o Youssef e a Jussara fizeram nessa parte é muito intenso. Né? A questão do nosso restaurante, que tinha uma Sim. logística, às vezes, né, meio contramão ali, virou um auditório que é de uma E desde o primeiro dia que a Jussara entrou nessa igreja, ela falou assim, isso aqui tem que ser um auditório. E ela penou. Não, vai ser auditório. Não, vai ser restaurante, vai ser auditório, vai ser restaurante. Até que conseguiu. Isso é essencial hoje para a nossa igreja, né? Para o funcionamento da nossa igreja. Mas eles eram do nosso GC, abriram o GC deles depois. E a gente sempre muito junto. São pessoas, assim, muito, muito ligadas, assim, com a gente. É constrangedor o amor, assim, sabe? Que existe. E quando a gente recebeu o convite, eles estavam viajando. E a gente ia esperar algumas coisas estarem mais concretas para poder divulgar isso, né? A gente queria primeiro conversar com as pessoas do nosso discipulado, depois com as pessoas do nosso GC, do ministério e depois abrir, né? Só que, infelizmente, né? As coisas saíram um pouco do nosso controle. Aquele famoso morre aqui, né? Aí vai, mas morre aqui. Né? Não, e foi. Depois eu fui rastrear, eu falei, nossa, crente é fofoqueiro, né? Mas, enfim. E quando eu recebi o convite, eu falei assim, a Jussara e o Youssef trabalham na igreja, né? Eles estão sempre servindo aqui. A Jussara passa um dia inteiro aqui, voluntariamente, servindo. O Youssef também. Falei, a chance dessa notícia vazar para eles é muito grande. E eu não quero que eles saibam por outra pessoa. Eu quero que eles saibam de nós. Então, a gente marcou de almoçar com eles assim que eles chegaram. E a Jussara já estava cheia de expectativa. Ela estava esperando alguma coisa, né? E Deus já tinha falado com ela há algumas semanas que a gente iria se mudar. E que era para ela ir com a gente. Só que na cabeça da dona Jussara, ela achou que a gente ia por aqui, igual você, né? Sai de um bairro, vai para outro. E o Youssef, ela falou, não, tá tranquilo. E ela já começou a procurar casa para alugar, perto da onde a gente estava morando, né? Começou a procurar casa e tal. Aí a gente sentou, aí eu falei, então. Aí ela, já posso me mudar? Falou bem assim, né? Aí eu falei, então, só que não é aqui, é um pouco mais longe. Ela é aonde? Aí pensou São Paulo. Aí ela pensou, ela falou São Paulo. Eu falei, não, Aí eu falei, ela, fala logo. Aí eu falei, Nova Zelândia. Ela, meu Deus, pastora. Aí ela pensou assim, como é que vai fazer com o pessoal? Eu falei, ai, Ju, Deus vai cuidar de todo mundo. Ela falou, não, tô perguntando do pessoal porque a gente vai com vocês. Na hora, assim. Aí eu falei, não, Jussara, vocês não vão com a gente. Ela, a gente vai. Eu falei, Jussara, não tem como vocês irem. Vocês têm 2 filhos, vocês têm a André. A André é uma filha adotiva deles.
vocês têm uma empresa, a empresa de vocês está decolando agora a empresa deles estavam, né, eles tinham passado por uma situação muito difícil há pouco tempo, e agora Deus está dando, assim, contratos para eles, está projetando, eles tinham acabado de fechar um contrato grande, eu falei, agora, vocês não têm condições de sair agora daqui. Aí, a Jussara aqui e o Yusuf aí o Yusuf falou assim, ô pastora, eu não troco nem de roupa para fazer essa viagem. Eu falei, vocês estão doidos. E aí, se a gente é doido, vocês são doidos e meio. Ele falou, eu estou te falando sério, a gente vai. Mas assim, para a gente foi assustador, mas Deus nunca faz uma coisa só no momento, né? Já existia algo que Deus estava falando com eles. Naquela semana, o filho deles tinha procurado eles para perguntar sobre um intercâmbio que ele queria fazer fora do país. Ele já tinha uma palavra para sair também. E ali se concretizou. E aí eu falei, Yusuf, mas a sua empresa está decolando agora. Agora vocês estão muito bem. Ele falou assim, pastor, a gente está muito bem, justamente para a gente ir, não para ficar. Nossa, aquilo ali quebrou a gente, né? Uma palavra boa, né? E eles foram um sinal de Deus para a gente também, porque assim, naquele momento eles compraram a passagem antes da gente. E comprou só de ida, a gente que mandou comprar de volta. Porque senão você nem entra. Tem uma questão da imigração, né? Sim. Sim. Mas assim, a fé deles fez a gente não esmorecer. Porque nesse processo, mesmo que rápido, surgiram muitos desafios, né? Mas assim, Deus nos encheu de tanta convicção, e eles também como família, né? E estamos indo, mas a história deles foi mais ou menos assim, né? Mas existia algo, quem olha e fala assim, estou indo por causa de vocês. Não. Deus também já estava construindo uma história com eles, que vem de muito tempo, e que de repente Deus agora fez isso se encaixar. E igreja, assim, né? Tem a treliça e a videira. A videira, a parte espiritual, e a treliça, a estrutura. Porque a videira é uma trepadeira, então ela tem que estar em algum lugar para dar suporte. E a treliça, essa parte de estrutura física, de comunicação, de técnica, tudo isso é muito importante porque andam juntas. Se a parte da treliça está danificada, isso compromete o crescimento espiritual também. Da mesma forma que se não tiver espiritualmente, não adianta nada se ter uma estrutura boa, porque também não vai crescer. Sim. E eles conseguem juntar muito bem essas duas partes, né? Sim. Tanto a parte espiritual quanto a parte técnica. Sim. A modernização tecnológica que a igreja também, passou com o Yusuf é absurda, né? Nossos telões, iluminação, equipamento de som. Ele já está indo cheio de Porque a gente projetos. sempre tinha algumas coisas aqui que a gente falava, cara, a gente tinha que melhorar isso. Mas como? Não sei. E eles sabem, né? Eles falam, não, é isso aqui. Fala, pô, conversar com quem sabe é tão mais fácil, né? E parece que é uma coisa tão simples. Né? Na cabeça dele é simples. Né? Mas, assim, e realmente a gente tem vivido esse momento aqui. Eu acho que vai ser muito bom lá. Vai ser demais. E, assim, por mais que vocês tenham uma família na Nova Zelândia esperando vocês, né? A família que eu digo em Cristo, né? Os irmãos de Lagoinha lá. E com alguém daqui também, não chegar dá um sozinho, aconchego, né? Um porque sinal. a gente sabe que a gente não vai estar passando os problemas sozinho, vai ter mais gente passando problema. Mas assim, eles são uma família também muito completa, porque eles têm essa habilidade toda. Tem o Aleph é incrível, né? Agora jovem, fez 18 anos. Fez 18. O Aleph também é fluente no inglês, e assim como o Mateuzinho, nosso filho mais velho também, então eles vão poder dar um gás ali, Rocket, Link e tudo. A Andréia é pedagoga, então é uma pessoa assim que, aqui no Kids, a Andréia me ajudou demais, junto com a Sarinha também, que é uma filha preciosa que eles têm. Então, assim, está indo uma equipe assim, a gente viu que Deus que está equipando. Quando a gente olha para tudo isso, a gente sabe que não é a respeito da gente, né? Sim. Deus tem um projeto. E a força, né, que não é força para a gente, mas a forma como Deus está se movendo, tão intensa e tão sobrenatural, mostra para a gente que Deus quer que isso aconteça. Deus está preparando algo muito forte para acontecer naquele lugar. E a nossa alegria é de poder estar fazendo parte disso. Sim. Hoje a gente recebeu no culto pela manhã uma equipe do Life Shape, né, gringos, americanos e tal. E aí eu entrei na sala técnica pra gente poder ver uma questão lá, e o Aleph tava falando inglês, assim, com o microfonezinho, eu olhei assim, não, eu tô fazendo a transmissão simultânea aqui, a tradução simultânea pra galera. E ele fez assim, com uma capacidade, um talento, né? Então realmente é um garoto com muita propriedade, né? Missionário nesse sentido, né? Agora, essa questão aí de comprar passagem e tal, como é que é o visto para ir para lá? É só comprar e vai? Seja bem-vindo, cai para dentro. Tiveram algum problema com isso? Porque foi tudo tão rápido, né? Olha,
O Brasil não precisa de visto para ir para Nova Zelândia a turismo. Porém, no nosso caso, a gente está fazendo aplicação para um visto religioso que dá essa estabilidade, porque o visto de turista são 3 ou 6 meses, né, dependendo da prorrogação. O visto religioso é um visto de trabalho, isso dá essa estabilidade para a gente ficar lá. Só que é algo novo, né? Inclusive para a igreja lá, como que fazer essa aplicação. Então a documentação acabou que não saiu no tempo que a gente estava esperando. Então é algo que ainda está para sair, esse visto religioso. Nós vamos já com uma carta convite da igreja para apresentar na imigração, que nós vamos ministrar, mas é uma parte do testemunho que ainda não está completa. Mas é com emoção, né? É com emoção. Vai fazer igual aqueles pregador que quer voltar na igreja, fala, não, esse aqui é tema para outra pregação. Então esse aqui é tema para outro podcast. Isso, aí a gente faz... Depois a gente faz aí via link aqui no Zoom. Isso, pronto. A gente vai fazer. É um país que... É um país desenvolvido, é um país de primeiro mundo, né? E é uma ilha. Eles controlam muito quem entra lá. Não existe imigração ilegal na Nova Zelândia. Então, só entra lá quem eles querem que entre. E eles são muito burocráticos na questão de visto. Por exemplo, a gente foi mostrar o vínculo de casamento. Não basta você ter uma certidão de casamento. Um documento, né? Não, a gente apresentou certidão de casamento, mas conversa de WhatsApp, foto de print, casamento, declaração de amigos e familiares falando que a gente tem uma unidade familiar, foto da gente em férias. A gente mandou uns 150 arquivos para a imigração. Eu tive que fazer um álbum de fotos desde que a gente namorava, assim. Eu falei, gente, recuperar essas fotos, né? Mas, assim, o máximo que eu tivesse era melhor. E os prints do WhatsApp foi a melhor coisa, né? Porque, assim, faça prints de conversas de vocês, preferencialmente com emojis de coração. Eu falei, meu Deus. E a galera não fala em português, né? Em português. Então, tem que ter demonstrações de afeto. WhatsApp, já comprou do internet. Não, e numa moto, a cultura do brasileiro é outra, é um montão de figurinhas, os caras estão combinando essas figurinhas. E aí, eu vasculhando, eu tive que fazer 4 anos de conversa, um print de conversa por semana, né? Aí você pensa, né? Aí eu achei uma foto que o Thiago me mandou, a forma de gelo vazia, né? Cara, é uma mensagem completa isso, né? Isso aí fala muito, isso é casamento, né? Aí eu falei... vazia dentro da geladeira, né? Dentro do freezer, né? Tipo assim, porque você não encheu. Foi o outro, pegou e botou lá, né? Eu falei, gente, se ele ver essa foto aqui no nosso WhatsApp e não acreditar que a gente é casado, essa aqui é a maior prova que existe um casamento aqui. É a mensagem de casal que tem bebê, né? Fala assim, amor, o cocô tá durinho, né? A gente tá preocupado se o bebê tá bem, se não tá com diarreia. Mas foi muito interessante fazer esse processo de vista. A documentação tá pronta, né? E a gente tá com uma orientação, né? Uma assistência com relação a isso. Mas creio que Deus vai encaminhar todas as coisas, né? Escola lá também, a gente precisa chegar para ver escola, casa, é o que eu falo, né? O pessoal fala, e aí, tá tudo certo? Eu falei, tá nada certo, mas tá tudo resolvido. Amém. A gente não sabe como, mas porque a gente sabe que Deus vai fazer. É inglês, 100%. 100%. Só que a igreja é majoritariamente brasileira. Certo. Por conta disso. E eles se apoiam muito. Tem um suporte muito grande dos brasileiros lá. Aí já prontificaram, oferecer casa para a gente chegar, para nos pegar no aeroporto. O pessoal... Bem solícito ali na igreja mesmo. Igreja, muito amável. Não, e esse contato nosso antes foi essencial, né? Que a gente já tem um vínculo que a gente vai chegar e vai se abraçar. Não, você... não, tipo assim, legal. Oi de novo, né? Então é muito, muito legal como Deus tá conduzindo tudo. E, assim, chegando à reta final da nossa conversa aqui, como é que vai ser? Porque foi divulgado, né, já na internet, aí no Global, o Lagoinha Experience em Nova Zelândia. Vocês ficaram sabendo... Nos stories. Nos stories do Pastor André. Quer dizer, Pastor André Valadão, André Fernandes, o Pastor Flavinho, Pastor Esdras, a moçada toda, vocês estão prontos para recebê-los lá? Estaremos. Outubro, né? A gente tem tempo para isso. Mas, na verdade, existe uma estratégia, né? Vão ser Lagoinha Experience em vários países diferentes e existe uma estratégia para cada país, né? Então, provavelmente ali
vai ter Austrália e Nova Zelândia. Então, a gente vai ver como é que vai ser, quais são os pastores que vão. Essencialmente, o pastor Esso vai estar lá com a gente. Sem dúvida. A gente tem pensado, inclusive, hoje o pastor fez um convite, né, para a igreja, se quiser montar uma caravana, né? E já pensou receber os irmãos daqui lá em outubro? Cara, vai tem ser gente, muito tem uma moçada legal. aqui que a gente anima. Né? Pô, Tem mesmo, tem gente. só precisava de uma desculpa, gente. Agora tem um argumento missionário. Mano. Que benção. E vai estar, tem um time lá, um time assim, muito com coração em Deus, sabe? Que ama a igreja, ama a obra de Deus. E eles estão muito assim, tá aquela coisa estocada, sabe? Não, vamos botar efervescendo. E a gente sabe que vai dar muito certo. A gente está chegando lá, já tem um evento que está sendo organizado, que é um encontro de casais, né? Um brunch de casais. A Jussara já está trabalhando, inclusive. Oh. Mas a gente chega lá e já vai estar nisso. E a gente crê que vai ser um processo que Deus vai acelerar, né? Assim como Brasília, Lagoinha Brasília tem essa marca, né? De aceleração, né? Foi muito rápido o que aconteceu. Sim. É muito rápido o que Deus fez em 4 anos. Eu creio que Deus vai fazer isso de uma forma muito acelerada. A gente entende que existem momentos, né? Existe um momento do desbravar, do começar, que é muito difícil. Talvez se fosse esse chamado para a gente não teria esse lugar, assim, tanta capacidade para fazer isso, como o pastor Mário e a pastora Simone tiveram, de começar uma igreja, né? De começar a desbravar um país. Mas a gente vê o nosso chamado muito nessa questão da consolidação. Então, a gente acredita que Deus está usando, assim, tudo que a gente fez, tudo que a gente viu aqui vai servir de base para aquilo que vai estar acontecendo. Eu queria que vocês mandassem 2 mensagens agora. Né? Então, são 4 mensagens. Você 2. Vamos começar com elas. A primeira, para a gente encerrar esse papo aqui, que foi muito especial. Vocês são muito amados por Lagoinha Brasília. E eu tenho certeza que vocês serão também muito amados pela igreja na Nova Zelândia. Eu queria que o pastor Tiago, depois a pastora Natália, mandasse uma mensagem para os nossos irmãos aqui de Lagoinha Brasília. Aqui. Sua câmera aqui. Nós somos muito gratos a Deus por fazer parte dessa família, por conhecer tantas pessoas que nos abençoaram tanto, que a gente pôde, de alguma forma, também ser um canal de bênção. E as lembranças que a gente guarda no coração, as conversas, as orações juntos, as lutas, as superações. Nós estamos indo para a Nova Zelândia, mas nós mantemos essa aliança, mantemos essa conexão. E amo vocês, tive a oportunidade de falar para muitos, quero falar para todos, que é muito especial o espaço que a Lagoinha Brasília ocupa no meu coração, na minha vida, foi um divisor de águas. E esperamos você lá para nos fazer uma visita, nos dar um abraço, ou então a gente retornando aqui, com certeza a Lagoinha Brasília é um ponto, uma parada obrigatória para mim e para a pastora Natália também. Até porque a gente hoje já fez uma publicação da oração de envio de vocês e eu pedi colaboração com o pessoal lá de Nova Zelândia, eles aceitaram. Então pode ter certeza que vai ter umas centenas de novos seguidores lá, que a gente vai ficar seguindo vocês, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu não sei se já está funcionando o YouTube e tal, mas o Yusuf vai botar isso. Vai resolver. E aí a gente vai assistir os cultos aí, vai ser muito especial. Pastora Natália, a câmera é para você. Fale com Lagoinha Brasília. A gente já chorou, né? Já chorou muito. Mas um choro de alegria, assim, quando eu vejo que Deus nos permitiu viver aqui na Lagoinha Brasília, ministerialmente, né, no discipulado, no GC, foi muito, muito especial. Cada história tão única de pessoas que nós caminhamos juntos e, assim, é muito precioso, né? A gente se sente muito amado e a gente ama muito também. Então, eu agradeço, né, pela motivação, encorajamento que a gente sempre recebeu aqui, né? Tantas pessoas queridas que nos fizeram crescer profundamente e a gente sabe que a gente vai continuar caminhando junto, né? Mesmo que à distância, continuamos juntos e é um até breve, né? Um até logo. Sem dúvida. Às vezes mais até do que logo, mas é um até logo. Amém. E por fim, agora uma mensagem para os nossos irmãos da Nova Zelândia. Vamos lá, pastor. Qual a expectativa que eles podem gerar no coração aí? Olha, nós estamos com o coração muito aquecido, com muita vontade de estar servindo, de estar somando a essa equipe maravilhosa que nós já temos o privilégio de estar convivendo à distância. Nós vamos estar próximo para
tomar um café junto, fazer um churrasco, fazer uma vigília, tá colocando a mão na massa mesmo. A gente está chegando para somar. A gente não tem as respostas, mas todos nós temos acesso àquele que tem todas as respostas. E nós queremos usar tudo que Deus tem nos dado para estar servindo, para estar agregando. E com certeza nós também vamos receber muito do que Deus já tem feito na vida de vocês. Nós acreditamos que o discipulado é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que a gente entrega, a gente também recebe de vocês. E estamos querendo chegar e já colocar a mão na massa o quanto antes, para estar vendo Deus fazer frutificar essa obra linda que já está funcionando aí na Nova Zelândia. E eu quero já agradecer, né? Mesmo à distância, a gente já tem recebido tanto cuidado, tanto amor, né? E algo que Deus me mostrou com relação à Lagoinha Nova Zelândia, que foi que Deus atendeu um clamor. Quando o convite chegou para nós, o pastor Edson falou assim, existe uma igreja lá que está orando por vocês, né? Amém. Então, eu entendo isso e celebro muito isso. Então, agradeço vocês por nos receberem, nos amarem. E eu estou cheia de expectativa, porque vai ser uma jornada linda de nós caminharmos juntos, vermos o reino de Deus avançando, crescendo ainda mais. Vai ser poderoso. Daqui a pouquinho a gente está aí. Eu queria falar também com o pessoal da Nova Zelândia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia nos ensina o princípio da oferta. E quando a gente oferta de coração e a gente faz o melhor para Deus, Deus nos recompensa várias vezes mais. E a gente nunca faz isso pensando que Deus vai dar. Mas Deus dá porque Ele é bom. Lagoinha Brasília está dando uma baita oferta, que é o nosso melhor. É um casal que a gente ama, que a gente admira, e que humanamente precisa nesse sentido. Não é um casal, a gente tem 15 casais aqui, tipo, pastor, manda esse aqui. Não, pegou assim, é por isso que eu falei para vocês no início. Ninguém acreditou que eram eles, porque a gente sempre entendeu que eles seriam colunas muito longevas aqui conosco. Mas a obra é dele, é de Deus, o reino é dele, e ele faz como lhe apraz. E a gente está perdendo, mas Lagoinha é uma só, então a gente continua com eles no nosso coração, mas está indo para Nova Zelândia, um presente que a gente ama muito, viu? E a gente vai ficar de olho aí, viu? Cuida bem deles, que a gente sabe que eles vão cuidar bem de vocês também. Deus abençoe muito esse trabalho na Nova Zelândia. Pastora Natália, pastor Tiago, obrigado, viu? Obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada. Contem conosco. O que a gente aqui da comunicação puder fazer, cara, comunicação à distância não é problema. O que a gente não consegue fazer é foto na hora do culto lá, né? Mas vai ter uma equipe lá, mas que a gente puder ajudar, treinar e alinhar, a gente está aqui à disposição para servir, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês. Vamos chamar. Com certeza. Muito obrigada. Então, a gente vai ficando por aqui nesse episódio especial, Missão Nova Zelândia. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. E, claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E coloca aqui uma mensagem para os pastores. Você da Nova Zelândia, sua expectativa. E você da Lagoinha Brasília, uma mensagem de amor, de carinho, né? Porque a gente vai ler com muito carinho e vai responder todos os comentários aí, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos aqui no LagoCast para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, um beijo. Tchau.